1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, está escrito: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podeis assentar. Meus irmãos, essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e mais especificamente no capítulo 15, ele está combatendo uma heresia em que os homens estão com uma ideia de que não havia ressurreição, e eles estão de alguma maneira se introduzindo na igreja de Corinto e fazendo os crentes acreditarem que de fato a ressurreição é uma farsa. E Paulo se detém nesse capítulo de número 15 a trazer à igreja a necessidade de tomar cuidado com as más conversações, versículo 33, porque essas más conversações estavam corrompendo os bons costumes da igreja. E ele dá uma orientação no versículo 34 do capítulo 15, orientando a igreja que vigiasse para que não pecasse, tendo em vista que alguns ainda não haviam tido conhecimento de Deus e por isso estava trazendo vergonha à igreja quando acreditavam nessa falsa doutrina de que não haveria ressurreição. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 15, ele começa então a orientar a igreja a respeito da ressurreição, falando os motivos pelo qual era perigoso a igreja acreditar nessa falsa doutrina de que não haveria ressurreição, explicando como será a ressurreição e também os benefícios que a ressurreição trará para a igreja. É interessante que o apóstolo Paulo começa o capítulo 15 dizendo à igreja, no versículo 1: também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo anunciado, e se não é que credes em vão. O apóstolo afirmando à igreja que a salvação para aquele povo, para o povo de Deus, está na crença do evangelho pregado, que a igreja não precisava de novos ensinamentos, mas permanecer nos ensinamentos que lhe foram passados. E aí Paulo diz: se vocês não creram em vão, o que foi pregado a vocês é o suficiente para a salvação da sua vida e da sua alma. Ele deixa claro no versículo de número 2 que o que foi pregado precisa ser retido, para que por meio desta mensagem pregada a fé se mantenha no que Cristo ensinou. E o que é que Paulo fala a respeito dos ensinamentos de Cristo e do evangelho que lhe foi pregado? Ele resume o evangelho em 3 situações. Primeiro, a encarnação de Cristo. Segundo, a crucificação de Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo. É claro nas escrituras que o evangelho está envolvido na pessoa de Jesus, na sua encarnação, na sua crucificação e na sua ressurreição. O que Paulo está dizendo a esta igreja é: não aceite o evangelho pela metade.
abrace o evangelho como um todo. Acredite que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, foi sacrificado por nós, mas também ressuscitou por nós. O evangelho é completo. Na encarnação, ele se manifesta como Filho do homem. Na crucificação, ele se apresenta como Cordeiro de Deus. Na ressurreição, ele é o vitorioso leão de Judá. E Paulo está afirmando que o evangelho é completo quando nós olhamos para o sepulcro e possamos reconhecer que o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio porque o nosso Cristo ressuscitou, está vivo, assentado à destra de Deus e também no meio da sua igreja por meio do Espírito Santo. O apóstolo continua no versículo de número 3, dizendo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, ou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo está afirmando: o que eu prego a vocês, eu não inventei. O que eu prego a vocês não surgiu da minha mente. O que eu prego a vocês não tem base no que acho. O que prego a vocês está escrito. As Escrituras se cumpriram nele. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele visitou o sepulcro na sexta, mas foi liberado no domingo pela manhã. Ele sofreu as dores do Calvário, mas o Espírito levantou glorificado ao terceiro dia. E o apóstolo está afirmando: isso não é um achismo meu, isto é, as Escrituras se cumprindo sobre o Filho de Deus. Ele continua no versículo 5 dizendo que esse evangelho deveria ser abraçado, não só porque ele pregava, mas porque está escrito. Deveria ser abraçado, versículos 5 e 6, porque além de estar escrito que ele ressuscitou, versículo 5 diz: ele foi visto por Cefas e os 12. Versículo 6, ele foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais naquela época ainda vivia a maior parte. Versículo 7, ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Versículo 8, e por derradeiro de todos, ele me apareceu a mim, que sou um abortivo. O apóstolo afirmando: abracem esse evangelho, porque está escrito. Abracem esse evangelho, porque não só está escrito que ele está vivo, eu vi que ele está vivo, e outras pessoas viram que ele está vivo, e não há nenhuma dúvida entre nós de que o nosso Cristo está vivo e está entre nós esta noite. Abrace o evangelho da ressurreição, o evangelho completo, o evangelho em que apresenta um Cristo vivo. E por que isso é importante? Porque um salvador morto não pode continuar salvando. Um salvador morto não pode continuar salvando. Todas as outras lideranças de religiões, os seus líderes passaram por provações, privações, até prisões e foram mortos. Cristo é o único que passou por tudo isso, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. A força do evangelho não está na eloquência do pregador. A força do evangelho não está na afinação do cantor. A força do evangelho não está na melodia do músico. A força do evangelho não está no poder de administração de um pastor. A força do evangelho não está no luxo do lugar em que estamos. A força do evangelho não está na tecnologia que nós temos acesso. A força do evangelho está naquele que vive, o cabeça da igreja, o Cristo ressuscitado, aquele que vive para todo sempre. É Ele que dá força à igreja, que dá vida e vida com abundância,
que dá vida e vida eterna, que dá vida além da morte, que dá vida apesar da morte, que dá vida sobre a morte. A este Cristo que vive, seja a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. A certeza que a igreja não perde é que Cristo venceu e vive para sempre. Aleluia. Ele está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. E Paulo vai explicar quais são os motivos pelo qual nós não podemos deixar de acreditar na ressurreição. E ele começa explicando no versículo 17 do capítulo 15, dizendo: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vazia. Por que ele está afirmando isso? Porque se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, não está vivo. Se não está vivo, não vem buscar a igreja. E se não vem buscar a igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Ele está afirmando: se Cristo não está vivo, nossa fé não tem significado. Nossa fé é vazia. Nossa fé não serve para nada. Porque qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é que um dia ele voltará para nos buscar. Mas se ele não está vivo, essa volta não acontecerá. E se essa volta não acontece, a nossa fé é vazia. Ele continua dizendo no versículo 17, na parte B, dizendo: ainda que a nossa fé seja vazia, nós, se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. E por quê? Você conhece as Escrituras, e as Escrituras afirmam que o salário do pecado é a morte. Por isso todos pecaram. Porque por mais que o homem seja honesto, justo e santo, ele não tem poder de vencer a morte. Nós todos sabemos o fim de todos os homens, é a morte. E se Cristo não ressuscitou, ele é tão pecador quanto qualquer outro homem, que também não pôde vencer a morte. E se Cristo não pôde vencer a morte, é sinal que nós também não poderemos. Então Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, nós permaneceremos nos nossos pecados, porque nem ele, como nosso Senhor, teve poder para vencer a morte. Ele continua no versículo 18 e diz: se Cristo não ressuscitou, os mortos estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, os mortos estão perdidos. Porque essa é a esperança dos mortos. Foi lido aqui que quando ele vier, eles ressuscitarão primeiro. Nós temos o costume de dizer que quando um santo morre, este santo não morreu, ele está dormindo no Senhor, esperando a vinda de Jesus. Mas se Cristo não ressuscitou, os mortos estão perdidos, porque eles não terão esta oportunidade de também ressuscitarem. Ele continua dizendo no versículo 19: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque se esperamos ele só nesta vida, não vale de nada, será completamente inútil o que nós fazemos aqui. Preste atenção, e essa expressão é só para ter você para cá, porque eu sei que a atenção você já está prestando. Mas se a gente olhar para o Evangelho, que nos afirma que uma vez que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens, ele está afirmando o seguinte: nós só nos mantemos limpos, santos, renunciando o pecado, por causa de uma esperança, de que ele vive. João escreve dizendo que o homem que tem essa esperança de eternidade e vida eterna, ele purifica a si mesmo, porque ele espera pelo Salvador. Mas logo, se Cristo não vem para nos buscar,
e nós o esperamos apenas para essa vida aqui, então nós somos os mais miseráveis dos homens. E o próprio apóstolo Paulo, dentro do contexto do capítulo 15, ele vai dizer: se não há ressurreição, então vamos comer, beber e se divertir e viver do jeito que a gente quiser, porque morreu, acabou. Paulo está afirmando: se você jejua, ora, não vive em promiscuidade, mantém uma vida santa, entrega a sua vida ao Senhor e vive de forma para agradá-lo, sem que ele esteja vivo, você é um tonto. Porque você está perdendo a sua vida e não vai ganhá-la, porque ele não está vivo. Se ele não está vivo, você está perdendo tempo. Só que aí Jesus deixou uma lição para nós, e a sua palavra não mente. E qual é a lição? A lição é esta: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque quem quer ganhar a sua alma lá fora vai perder, mas quem perder aqui dentro vai ganhar. A certeza de que nós não estamos perdendo tempo é que o dono do tempo, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, tem um tempo determinado para buscar o seu povo. É essa esperança que não morre no nosso coração, e é isso que nos faz nos manter limpos, porque um dia todos nós, sem exceção, estaremos diante dele. Oh, glória a Deus! Diante deles. E Daniel escreve dizendo: uns ressuscitarão para vergonha eterna, mas outros para honra eterna. Nós esperamos como igreja, por isso a igreja não teme a morte, porque a morte para a igreja não é um temor de alguém que vai ter que prestar conta do que fez. A morte para a igreja é um lucro, porque ele sabe para onde está indo, em quem está crendo e com quem ele vai se encontrar. Oh, glória a Deus! Você entende até aqui? Diga amém. O apóstolo continua dizendo qual é o prejuízo de não haver ressurreição. Ele continua, versículo 32, ele diz o seguinte: se como um homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveitaria isso, se os mortos não ressuscitam? E ele diz o que eu disse: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Do que vale trabalhar para Deus. Todo trabalho feito para Deus se torna inútil se eu não vou encontrar aquele que eu trabalhei. Preste bastante atenção no que vou lhe dizer. O apóstolo está afirmando que se não houvesse ressurreição, todo trabalho feito na obra de Deus e pelo Deus da obra não teria valor nenhum, porque nenhum homem na terra pode recompensar o que você faz para Deus. A recompensa do trabalho da obra de Deus, só o Deus da obra pode lhe dar. Mas se esse Deus da obra não está vivo, então eu nunca terei recompensa pelo trabalho que fiz. Então trabalhar para um Deus morto é inútil, não faz sentido. E ele está afirmando à igreja: cuidado, porque se você não acreditar na ressurreição, você corre o risco de achar que tudo que você faz é inútil, porque ninguém reconhece, ninguém fala, ninguém diz, ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém elogia. E aí ele está dizendo: o seu pensamento concernente ao trabalho vai ser inútil, porque você vai sempre esperar que o homem te recompense por algo que não foi feito a homens, mas ao Deus dos homens. Ele continua afirmando que havia um problema entre eles. E qual era o problema? Eles questionavam a ressurreição pelo seguinte motivo: ninguém nunca tinha visto alguém ressuscitado. E eles ficavam se perguntando: como é que será o corpo daquele que ressuscitou depois de ter sido queimado, destruído, incinerado, virado pó?
destruído, como é que será o corpo de alguém ressuscitado? E eles ficavam criticando a ressurreição nesse sentido. Olha o que ele diz no versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E como serão o seu corpo? Como será que esse homem ressuscitará? Como será o corpo de alguém ressuscitado? Aí olha os exemplos que Paulo usa. Primeiro, versículo 36 ao 38, ele diz: você já plantou? Glória a Deus. Paulo olha para a igreja e diz: pegue uma semente, jogue ela na terra. Quando você planta aquela semente, ela precisa morrer. Glória a Deus. E quando ela morre, o corpo daquela semente não é igual à semente que caiu. Glória a Deus. E ele diz: assim será a ressurreição. O Deus que deu o corpo à semente também dará o corpo à árvore. O Deus que deu o corpo ao homem também lhe dará um novo corpo. Ele diz: quando semeias, não semeia o corpo do que há de nascer, mas o simples grão. Olha o que ele está afirmando: este corpo aqui é uma semente, é um simples grão. Quando ele cair na terra, ele vai morrer, se desfazer como qualquer semente se desfaz. Mas quando chegar a hora da colheita, que a trombeta tocar e os mortos ouvirem a trombeta, um novo corpo sai dali ao encontro dele nos ares. O que é isso? É a manifestação do poder de Deus, dando ao homem um corpo glorificado. Oh, Jesus. Ele continua dizendo, não é só a questão da semente. Ele diz que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Do versículo 45 ao versículo de número 48, ele diz o seguinte: nós carregamos no nosso corpo a imagem de Adão, e por isso morremos. Cristo carregava no seu corpo a imagem de Adão, e por isso morreu. Mas quando ele ressuscitou, ele dá ao homem também a oportunidade de ter no seu corpo a imagem do celestial. Ele diz: assim como nós nascemos carregando a imagem de Adão, nós ressuscitaremos carregando a imagem de Cristo. Ele continua no versículo 50 explicando: e por que o corpo precisa ser transformado? Verso 50: porque nós não podemos com a carne e nem com sangue herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. O que ele está ensinando aqui? O céu é santo, porque quem está no céu é santo, e exige de quem vai para o céu santidade, e busca que a gente viva santidade. Só que a santidade que eu carrego não é própria. Ninguém pode dizer eu sou santo porque sou santo, porque a santidade que carrego não é própria, é terceirizada. Eu não sou santo porque sou santo. Pedro diz: eu sou santo porque ele é santo. A santidade que vem em mim ou que está em mim não é produzida por mim, porque o meu corpo é corrupto e se inclina a tudo aquilo que é contra Deus. Mas quando eu me envolvo com Deus, não sou eu que melhoro em Deus, é Deus que vem para dentro de mim e trabalha dentro de mim e vai moldando a minha vida para que Ele seja glorificado. Eu não sou santo porque sou santo, eu sou santo porque o santo decidiu morar em um vaso de barro imperfeito que não tinha condições de nada. Mas Paulo disse: neste vaso de barro Ele depositou o seu tesouro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Oh, glória. Esse corpo precisa ser transformado, porque esse corpo não presta. Esse corpo precisa ser transformado,
Porque esse corpo se inclina porque é mau. E aí eles ficavam perguntando, mas como é que será isso? E Paulo explica, versículo 51, e ele diz, isso é um mistério. Oh, glória a Deus. O mistério, Paulo, o mistério. E como é esse mistério? Ele diz, versículo 51, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E ele diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. 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 Quando este corpo for transformado, a morte não terá domínio sobre nós, porque a vida de Deus, Jesus está aqui. E quando Paulo explica isso, ele diz, agora eu vou mostrar para vocês os benefícios da ressurreição. Primeiro, ele diz, versículo 20, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Paulo diz, Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscita, eu disse isso aqui a última vez que vim. Se você pegar o evangelho, você vê a Bíblia chamando Jesus de unigênito. O único filho de Deus. A expressão unigênito significa único filho. Da manjedoura ao sepulcro, ele é unigênito. Porque ele é o único filho que foi entregue por nós. Da manjedoura ao sepulcro, ele é unigênito. Mas de domingo de manhã, por toda a eternidade, ele passa a ser primogênito. Por que ele sai de unigênito para primogênito? Ele é unigênito até o sepulcro, porque ninguém poderia morrer por nós. Mas ele é primogênito depois do sepulcro, porque ele é o primeiro de uma nova raça. De uma raça que vai morrer, ressuscitar, mas que nunca mais tornará a morrer. Ele é o modelo perfeito de quem vai atrás dele. Ele é o modelo perfeito de que a igreja se tornará. Alguém que não temerá mais a morte, porque Cristo a venceu no Calvário. Oh glória, oh glória. É lindo você pensar uma coisa. Quando você pega a parábola, o capítulo 15 de Lucas, que nos fala a respeito da parábola das coisas perdidas, você tem ali uma ideia de porcentagem. Um pastor tem 100 ovelhas, perde 1%. A mulher tem 10 dracmas, perde 10%. O pai tem 2 filhos, perde 50%. Então você tem ali o homem perdendo 1%, você tem um homem perdendo 10%, você tem um homem perdendo 50%. Mas quando você vai para João 3,16, a Bíblia diz que ele deu o seu único filho. Quem de 100 perde 1%. Quem de 10 perde perde 10%. Quem de 2 perde perde 50%. Agora, quem de 1 perde perde tudo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Cristo é entregue, ele não foi entregue parcelado, ele foi entregue por completo. Deus entregou tudo o que tinha para salvar a nossa alma do inferno.
e separou para nós um momento de vida eterna que nem a morte pode nos tomar isso. E aí Paulo vai explicar, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro de uma nova raça. Ele continua no versículo 22 dizendo: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que Paulo está afirmando? Que o homem em Cristo tem uma chance. Eu vou repetir para você entender isso. Você, eu, nós não temos chance em nenhum outro. A única chance do homem está em Cristo. Cristo. Jesus não é um dos caminhos, ele é o artigo definido. Ele é a artigo definido. Ele não diz eu sou alguns dois, ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem a mim, ó Pai, se não for por mim. Oh, glória a Deus. Quando em Adão nós fomos condenados, em Cristo nós fomos justificados. E aqui tem algo interessante. Você nunca parou para pensar o porquê que a mulher, quando encontra com Jesus ressuscitado, acha que ele é um jardineiro? Ele nunca foi jardineiro por profissão, ele era carpinteiro, construtor civil. Mas quando ele ressuscita, a ideia que a mulher tem é que quem está ali é um jardineiro. Por quê? Porque essa era a profissão do primeiro homem. O primeiro Adão era jardineiro. E quando Adão peca, ele abre um sepulcro no jardim, para que todo mundo entre. Quando Jesus ressuscita, ele abre também um sepulcro no jardim, mas é para que todo homem saia. Oh, glória a Deus. Adão abriu um sepulcro no jardim e a gente entrou. Cristo abriu um sepulcro no jardim e a gente saiu. Eu não tinha condições de sair da onde saí se Cristo não tivesse aberto aquele sepulcro. Eu não tinha condições de estar aqui pregando para você se Cristo não tivesse aberto aquele sepulcro. Eu não teria condições de estarmos reunidos aqui esta noite juntos se Cristo não tivesse aberto aquele sepulcro. A maior notícia do Evangelho não é o carro que chegou, a casa que está vindo, o emprego que conseguiu, o salário que aumentou. A melhor notícia do Evangelho vem de dentro de um sepulcro. E qual é a notícia? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Levante a sua mão. Teramarras Turianda Lamacheia Teremahassuri me cantaramas. Eu quero lhe dar um momento para você glorificá-lo. Porque enquanto você glorifica, a presença do Deus vivo caminha. Enquanto você glorifica, a presença do Deus vivo te envolve. Enquanto você glorifica, a presença do Deus vivo te enche. Enquanto você glorifica, a presença do Deus vivo te acompanha. Enquanto você adora, oh, notícia maravilhosa! Aquela mulher recebeu no sepulcro o que tu procura dentre os mortos. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas que notícia maravilhosa a igreja pode receber. Porque como igreja ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali. Oh, Jesus. Aleluia. Quais são os benefícios da ressurreição? Ele diz, versículo de número 55 que nós lemos. Olha que coisa linda, irmão. E eu caminho para terminar. Onde está a morte?
o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia, aleluia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe explicar isso aqui. Pense em um homem arando a terra. Isso aqui é um arado, ou uma eira, seja lá como for, uma plantação. O homem tem um arado. O arado é uma peça de madeira, o jugo sobre o boi, e o homem está aqui. E enquanto o boi vai andando, o homem força o arado, e aquilo vai abrindo a terra. Só que às vezes o boi empaca. Quando o boi empaca, o que o homem faz? Pega o aguilhão. O que é o aguilhão? Um pedaço de madeira com uma ponta de ferro. E quando o boi empaca, ele vai com o aguilhão e fura o boi, forçando o boi a fazer o que ele não quer. Paulo diz: o aguilhão da morte é o pecado. Quem é o homem que segura o arado? A morte. Quem é o boi com jugo no pescoço? O homem. Quem é o aguilhão da morte? O pecado. O homem nem sempre quer pecar, mas como ele está debaixo do jugo, a morte força por meio do pecado. É por isso que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Porque ele diz: eu não quero ir, mas a morte me fura. Vai, peca. Você nasceu assim, você é assim, é desse jeito aí. Vai lá que é bom, vai lá que é legal, vai lá que é interessante. Eu não quero, vai. Eu não quero, vai. Eu não quero, vai. E por que ele acaba indo? Porque quem controla ele é a morte, com o jugo no pescoço dele e o aguilhão apertando ele, furando ele, forçando ele. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu vou arrancar esse jugo de cima de você e vou te dar um jugo suave. Eu vou arrancar de cima de você essa pressão de que você tem que ir, tem que fazer, tem que estar, tem que levar, tem que estar lá. Você é assim. Não, você não é assim. Você é a imagem e semelhança do Cristo que te criou. Esse jugo precisa ser quebrado por causa da unção, e ele será quebrado porque Cristo venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele venceu a morte e nos deu a oportunidade de vencê-la também. Leio 2 textos para encerrar. Um do versículo, capítulo 11 de Hebreus. Olha o que ele diz, irmão. Versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. A igreja primitiva tinha tanta certeza da vida eterna, que entre livramento e morte, eles diziam: pode matar. Pode matar, pode matar. Pode jogar na arena, pode jogar na arena. Pode dar para os leões, pode dar para os leões. Pode acender a fogueira, pode acender a fogueira. Pode enforcar, pode enforcar. Pode fuzilar, pode fuzilar. Mas por quê? Porque a nossa fé não está presa ao livramento, mas à ressurreição. É por isso que os meninos diante da fornalha disse: o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós também não nos dobraremos, porque nós não servimos um simples Deus de livramento,
mas o poderoso Deus da ressurreição. Aleluia. É por isso que Paulo termina dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo está vivo. Vale a pena trabalhar, porque Cristo está vivo. Vale a pena cultuar, porque Cristo está vivo. Vale a pena servi-lo, porque Cristo está vivo. Vale a pena exaltá-lo, porque Cristo está vivo. Vale a pena engrandecê-lo, porque Cristo está vivo. Vale a pena exaltá-lo, porque Cristo está vivo. Vale a pena adorá-lo, porque Cristo está vivo. Vale a pena renunciar esse mundo, porque Cristo está vivo. Vale a pena ter uma vida santa, porque Cristo está vivo. Vale a pena ter uma vida debaixo de peleja, debaixo de guerra, debaixo de luta, porque Cristo está vivo. E quando a trombeta tocar e o céu rasgar de uma ponta a outra, alguém ouvirá: aí vem o noivo. Paulo disse: seja firme para não cair, constante para não parar, abundante para não voltar, porque o trabalho não é vão no Senhor. Tem recompensa para a igreja, tem recompensa para os santos. O tempo passou, e aí está João preso. Glória a Deus. Já tinha morrido todo mundo. Dos apóstolos, ele é o único vivo dos 12. Preso na ilha de Pátimo, jogado lá, para morrer lá, no meio da aflição, por causa da palavra, por causa do testemunho, preso dentro da ilha. Daqui a pouco o céu abre. Oh, glória a Deus. E quando ele olha para ver, ele diz, versículo de número 12: aleluia, virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Pedro já tinha morrido, mas Cristo estava vivo. Tiago já havia morrido, mas Cristo estava vivo. E ele diz: vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, sua cabeça e cabelos brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivesse tirado da fornalha, sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. João viu, João disse: quando eu vi, eu quase morri. Caí como morto aos seus pés. Mas quando eu caí como morto aos seus pés, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. João disse assim: aquele que eu ouvi falar, capítulo 2, verso 1, disse para mim: escreve esta carta à igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na destra e anda no meio dos 7 castiçais. O que é a estrela na destra? Controle. O que eram os castiçais? A igreja. A visão de João é maravilhosa,
porque se aplica a nós hoje, aqui e agora. Depois de tanto tempo, João diz: eu vi que ele está vivo. E não só está vivo, tem controle na mão. Oh, glória a Deus. Ele não está vivo por estar, ele está vivo e controla todas as coisas. E não vi só ele vivo e controlando todas as coisas, eu vi ele andando. Andando aonde, João? No meio. No meio da onde, João? Dos 7 castiçais de ouro. E o que são os 7 castiçais, João? A igreja. João diz, ele está vivo, no controle e está aqui. Aqui, ele está aqui. Andando lá, andando ali, andando aqui, andando ali, andando aqui, passeando lá. E deixa eu te falar algo importante. Você conhece onipresença, sim ou não? Você sabe o que é onipresença, sim ou não? Um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Deus está em todos os lugares. Só que Deus não é só onipresente, Ele é pleno presente. E qual a diferença de ser onipresente para pleno presente? Porque onipresença é Deus em todos os lugares. Só que quando você pega um folhetinho dos TJs, por exemplo, eles têm um desenho de um planeta Terra, um Deus grandão olhando para o planeta, como se fosse um Deus grandão olhando para todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é onipresença. Só que Deus não é isso. Um Deus que está parado em algum lugar olhando para tudo ao mesmo tempo. Deus é pleno presente. O que é isso? Não tem um pedaço de Deus em mim, um pedaço de Deus em você, um pedaço de Deus lá atrás na irmã, um pedaço de Deus no pastor. Não, Deus está todo no irmão lá atrás, Deus está todo em você, Deus está todo nele, Deus está todo em mim, e Deus está em todos os lugares ao mesmo. Para. Isso aqui é terrível. Deus não está só com isso. Deus não está só enchendo essa casa toda da presença dele, não. Ele pode encher todo mundo da presença dele. Ele pode encher qualquer um da presença dele. Ele está todo aí em você. Ele vive. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pega a mão desse crente aí. Pega a mão dele. Pega a mão desse crente aí. Se acabou de segurar a mão de alguém que está cheio de Cristo. Caloremai. Temarraçarábia. Você está segurando a mão de alguém que Cristo está nele. Temarraçarábia. Pega a mão de alguém e fecha os teus olhos. É essa vida na vida da igreja. Pegue a mão dele, feche os seus olhos. A graça é simples. A graça é simples. A graça não precisa ser manipulada. A graça é simples. E ela caiu aqui. Ela está aqui. Tá, já foi liberada aí. Já está aqui, já foi liberada. A graça está pairando sobre a voz profética. E enquanto você está de mão dada com esse crente de olhos fechados, por favor, o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo para dizer: que nada nos separa deste amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito para dizer: nem a morte,
Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Eu concluo dizendo: um pai, pegue a mão de alguém e feche os seus olhos. Só me ouça e eu devolvo o microfone ao pastor. Um pai fez um túmulo, enterrou um filho. Enterrou um filho que era cadeirante. Em cima do sepulcro do filho, ele pediu para fazer uma lápide de uma cadeira de roda, como se o filho estivesse voando da cadeira. E alguém perguntou para ele: por que você fez isso em cima do túmulo do seu filho? É para lembrar dele? É porque você está triste? Ele disse: não, eu fiz isso aí para que todas as vezes que eu venha aqui, aleluia, eu lembre que o meu filho não vai ficar nesta sepultura. E quando eu encontrar com ele novamente, ele não vai estar em uma cadeira, porque lá não haverá choro, nem pranto e nem ranger de dentes. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Ore por esta pessoa que está do seu lado agora. Ore por ela. Não compreendo os meus caminhos. Ore por ela. Mas te darei a minha canção. Ore por ela. Doces palavras te darei. Ore por ela. Tu me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti. Ore por ela. Mais perto dos teus caminhos. Ore por ela. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso, Deus. E vai valer a pena. Diga isso pra alguém. Vai valer a pena. Vai valer a pena.